vamos às aplicações. Agora vamos às aplicações. Tá? Primeiro. Antes disso, vale as versões, ó. Olha aqui, vale as versões. Eu vou fazer alguma modificação aqui para dar. Sejam P real, L real, FG funções. Se esse limite aqui, limite com x tendendo a P pela esquerda, é zero. Além disso, existe ΔI maior do que zero, tal que FG são diferenciáveis em P menos ΔI, P aberto. E tal que essa derivada é diferente de zero aonde? Em P menos ΔI, P, quer dizer, tudo isso mesmo. E esse limite aqui é L, limite com x tendendo a P pela esquerda é L, então esse limite também é L. Ou seja, vale também a regra de L'Hopital pela esquerda. E se vale pela esquerda e pela direita, tá certo? Você tem o seguinte, sejam P, L e FG. Se esse limite aqui é zero, existe ΔI maior do que zero, tal que FG são diferenciáveis em P menos ΔI, P união P mais ΔI e G' de x é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo P menos ΔI, P mais ΔI, tá certo? P menos ΔI, P união P mais ΔI, vizinhança aberta estrita de P, e L é esse limite com x tendendo a P, então L é esse limite com x tendendo a P, limite total, tá? Porque vale pela direita, vale pela esquerda, então você tem a conclusão do limite total. Vocês estão entendendo? Se você tem esses dois limites aqui sendo zero, e existe ΔI, tal que numa vizinhança aberta e estrita de P, as duas são diferenciáveis e a derivada da G é diferente de zero, qualquer que seja x nessa vizinhança, e L é esse limite, então L também é esse. Então vale pela direita, vale pela esquerda, vale no total. Ok? Tá? E aí eu posso aplicar esse teorema. Vamos à aplicação. Vamos à aplicação. Então, veja. Como é que eu aplico? Por exemplo, ó, limite, quem é o limite com x tendendo a 1 do logaritmo natural de x menos x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Quem é esse limite aqui? Quem é esse limite? Logaritmo natural de x menos x. Então, vamos ver primeiro se eu botei correto. Tá? Limite é zero. Existe ΔI maior do que zero, tal que FG são diferenciáveis nessa vizinhança aberta e estrita de P com G' de x diferente de zero, qualquer que seja aqui, e o L é esse limite, então o L também é esse limite. Então vamos ver. Olha, explicação. Isso aqui, à luz do teorema, isso aqui vai ser a f de x. À luz do teorema, isso aqui vai ser g de x. Qual é o limite de f de x com x tendendo a 1?
Dá quanto? 0. Quem é o limite de g de x com x tendendo a 1? 0. Então eu tenho primeiro isso aqui, indeterminação. Tá? Se você pegar uma vizinhança de 1, como essa vizinhança aqui, ó, se você pegar essa vizinhança aqui, tá? Tá aqui o 1, tá? Pega o 2 aqui, tá? E pega o 0 aqui. Então, se você pegar nessa vizinhança aqui, ó, as duas são diferenciáveis. E quem é a derivada da g em x? Quem é? 2x. E 2x é diferente de 0 nessa vizinhança aberta e estrita de 1, não é? Então, a segunda hipótese é satisfeita. Eu preciso ver o quê? Só preciso ver agora se existe o limite com x tendendo a 1 de quem? Das derivadas. Mas quem é do quociente das derivadas? Desculpa o que eu falei. Limite do quociente. Quem é a derivada disso aqui? Quem é, hein? É 1 sobre x menos 1. E quem é a derivada disso aqui? 2x. Agora, esse limite existe? Vamos ver. Quando o x tende a 1, para onde tende o numerador? Qual é o limite do numerador? 0. Qual é o limite do denominador? Então, o limite dá quanto? Dá 0 sobre 2, que é quanto? 0. Então, veja, vamos recapitular. A f e a g, limite de f de x com x tendendo a 1, o p é 1, 0. Limite de g de x com x tendendo a 1, 0. 0 sobre 0. Então, eu tenho determinação. Primeira hipótese satisfeita. Segunda hipótese, pegue esse intervalo aqui, intervalo aberto 0, 2. Tirando 1, tá? O intervalo aberto 0, 1, 0 aberto, 1 aberto, união, 1 aberto, 2 aberto. Na união desses dois intervalos, as duas são diferenciáveis. Por que eu estou tirando o 0? Porque logaritmo não está definido no 0, tá? Tá não. Então, mas se você pegar esse intervalo aberto, que é o intervalo 1, é o intervalo 1 menos 1, 1, união com o intervalo 1, 1 mais 1. O delta 1 é 1. Nesse intervalo, na união desses dois intervalos abertos, as duas são diferenciáveis. E a derivada da g é 2x, que é diferente de 0. Então, a segunda hipótese é satisfeita. Terceira hipótese, existe o limite do quociente das derivadas? Existe. Quanto a esse limite, 0. Então, esses limites são iguais. Está aqui. O limite dessa expressão dá 0. Entendeu? Entendeu? Vamos a outro. A outro exemplo. Vamos a outro exemplo. Tá? Limite com x tendendo a 1 de e elevado a x menos 1 sobre x2 menos x. Está aqui. E elevado a x menos 1 dividido por x2 menos x. Está aqui, ó. Numerador, está aqui. F de x. Denominador, está aqui. G de x. Qual é o limite de f de x com x tendendo a 1? 0. Qual é o limite de g de x com x tendendo a 1? Qual é? 0. X tendendo a 1 não, desculpe. É x tendendo a 0. Botei errado. É x tendendo a 0. Vamos lá. Então, consertado.
Qual é o limite de g de x com x tendendo a zero? Zero. Qual é o limite de f de x com x tendendo a zero? Quanto é? Zero. Quando x tende a zero, elevado a x tende a 1, o menos 1 dá zero. Então, primeira condição é satisfeita. Tá certo? A primeira hipótese, ó, teorema de Rolle. Segunda hipótese, eu consigo uma vizinhança aberta e estrita de 1, aonde as duas são diferenciáveis? Consigo. E a derivada da g é diferente de zero? Consigo. Porque quem é a derivada da g? 2x menos 1. Onde é que essa derivada é zero? 1 meio. Então, se você pegar essa vizinhança aqui, está aqui o 1, está aqui o 1, pega aqui o 1 meio, pega aqui o 3 meios. Ó, beleza. Nessa vizinhança aqui, aberta e estrita de 1, as duas são diferenciáveis e a derivada da g é diferente de zero. Tá? Hã? Oh, desculpe. Desculpe. Consertar. Obrigado. Zero, está aqui 1 meio. Está aqui menos 1 meio. Consertado. Pronto. Então, nessa vizinhança aqui, tá? Então, consertado, tá? As duas são diferenciáveis e a derivada da g é diferente de zero. Então, eu consigo uma vizinhança aberta e estrita de quem? Do zero, né? Coloquei errado, do zero, e a derivada da g é diferente de zero. Resta saber se existe o limite do quociente das derivadas. Se existir, então vamos lá. Quem é o limite com x tendendo a zero? Vamos lá. Quem é a derivada disso aqui? Quem é? Elevado a x. Quem é a derivada disso aqui? Quem é? 2x menos 1. E esse limite existe? Esse limite existe. Quanto é esse limite? Em cima dá quanto? Dá 1. E embaixo dá quanto? Então quanto é que dá esse limite? Menos 1. Então esse limite é igual. Está aqui. Igual a menos 1. L'Hopital. Ok? Ok? Tá? Então vamos mais outro. Dá menos 1. Limite, outro aqui, limite com x tendendo a zero também, com x tendendo a zero, de e elevado a x menos cosseno de x, dividido por quem? Por x cosseno de x. X. Tá? X cosseno de x. Vamos lá. Limite do numerador, quanto é? Com x tendendo a zero, é elevado a zero menos cosseno de zero. Dá 1 menos 1, dá 0. Limite do denominador, 0 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, vezes 0 dá 0. Então dá 0 sobre 0. Primeira hipótese do teorema de Rolle é satisfeita. Tá? O teorema de Rolle é satisfeito. Bem, você precisa então, passa onde? Onde é que você passa? Você passa para a derivada. Então esse limite é o limite com x tendendo a zero. Vamos lá. Fica e elevado a x, derivada do cosseno de x. Então fica mais seno de x. E embaixo fica o quê? Derivada de x vezes cosseno de x. Quanto é? Fica o cosseno de x
mais, então vai ficar menos x seno de x, certo? Qual é o limite do numerador? Qual é? Qual é o limite do numerador? Qual é? Qual é o limite do numerador? 1. E qual é o limite do denominador? 1 também, porque esse limite é 0. Dá 1. Dá 1. Epa, Romildo, você não verifica, só verificou a primeira hipótese? Mas vamos lá. Vamos lá, por que eu posso aplicar? Primeira hipótese satisfeita. O limite de partida é uma indeterminação, 0 sobre 0. Segunda hipótese. Na reta toda, as duas são diferenciáveis. E a reta toda é uma vizinhança do 0. Mas eu quero que na vizinhança aberta e estrita, a G tenha a derivada diferente de 0. Mas quem é a derivada da G? É isso aqui. E quem é a derivada da G no 0? É 1. Se no 1 a derivada é 0, como a derivada é contínua, numa vizinhança do 0 a derivada é positiva. Ok? Numa vizinhança aberta e estrita do 0, a derivada vai ser positiva. Porque o limite no 0 é 1. Então, pelo teorema do limite positivo, numa vizinhança aberta e estrita do 0, a derivada é diferente de 0. Então, posso usar. Teorema de Rolo. Teorema de Rolo não. Regra de L'Hopital. Então é assim que se aplica L'Hopital. Só que L'Hopital, veja bem, tá? Veja o seguinte. Então deixa eu ver aqui. Tá? Esse teorema de L'Hopital, essa regra de L'Hopital, ela também vale quando L for igual a infinito. Vamos ver, vou colocar aqui. Aqui. Teorema, tá? Então, teorema. Sejam P, o número real, e FG, funções, tá? FG, funções. Se, primeiro, limite de G de X, com X rendendo a P pela direita, é mais infinito, tá? Primeira hipótese. Segundo, tá? Existe delta positivo, tal que F e G são faltou um negócio aí, um L. Tá? Tudo bem. Tá? Vou colocar aqui. Sejam P real, L real e F e G funções. Pronto. Se limite G de X com X tendendo a P pela direita é mais infinito. Existe delta maior do que 0, tal que F e G são
diferenciáveis em P mais delta, com G' de x tá diferente de zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo P mais delta. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo P mais delta. E o L é o limite com x tendendo a P de f de x, de f' de x sobre g' de x. Então, a conclusão é que o L também é o limite com x tendendo a P de f de x sobre g de x. Esse aqui eu não vou dar prova. A prova já está. Pronto, encerra.